Eu quero trazer para você hoje uma palavra. Se você tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Espero que você já tenha desligado seu celular ou tenha colocado no modo avião para não tocar no meio da mensagem. Abra em Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus capítulo 2, versículo 1. O livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 2, versículo 1. O texto diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém como ele. E congregados todos os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entraram na casa, e acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha nos ensinar através da sua palavra. Nos ilumine, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que hoje possamos sair daqui edificados e fortalecidos no Senhor, Deus da nossa salvação. E que todos digam assim seja, e dê uma calorosa salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala a respeito dos magos que foram adorar a Jesus quando foi dada a notícia que o mesmo havia nascido. A Bíblia diz que uma estrela aparece a eles e eles vão seguindo essa estrela.
E essa estrela chega a um dado momento apontando para onde o Cristo, ele estava. Ali estava o Cristo. Dentro desse texto, eu quero falar com vocês nessa manhã, para onde aponta a estrela, é o tema da minha mensagem. Para onde aponta a estrela? Repita comigo, para onde aponta a estrela? Amém? Mas que tema, eu não entendi por quê. Esse texto ele tem muitas curiosidades e muitos ensinamentos, mas essa questão da estrela ela não chama muita atenção. Porque quem levou os magos até Jesus e indicou onde é que ele estava, foi a estrela. Irmão, a estrela apontava para o Cristo de Deus. Isso nos faz refletir o seguinte: para onde nós estamos apontando? A nossa vida está apontando para onde? A estrela mostrava quem? Jesus. A nossa vida está mostrando quem para as pessoas? Nós temos que começar a nos examinar acerca disso. Nossa vida está apontando para onde? Será que a nossa vida está apontando para um lugar que é completamente o contrário de onde Jesus está? Mas, mestre Camilo, eu não sou uma estrela. Veja o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. O apóstolo Paulo diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Presta atenção agora o que a Bíblia diz: entre a qual resplandeceis como o quê? Astros no mundo. A estrela é o quê? Astro. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis, que nós temos que ser sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que está corrompida, numa geração que é perversa, entre a qual Ele quer que nós resplandeçamos como astros no mundo, ou seja, como uma estrela. No mundo corrompido, nós temos que apontar para Jesus. A nossa vida, o nosso comportamento tem que mostrar Jesus para as pessoas. O verdadeiro significado do Natal não é simplesmente que o Filho de Deus nasceu. Não. Jesus nasceu, e aí? E aí? Que ele precisa primeiro nascer dentro do nosso coração. E tendo ele nascido dentro do nosso coração, a nossa vida tem que apontar para ele. Há muitas pessoas que acabam se preocupando tanto em falar de Jesus para os outros. É bom falar, mas no tempo certo. Mas o que fala mais não são as palavras, mas são os nossos testemunhos. Quando as pessoas olham para nós e vê que a nossa vida está apontando para Jesus, que as pessoas quando nos veem, veem também a Cristo, que as pessoas se cheguem a Cristo através de nós. Aquela estrela que guiava os magos
ela representa eu e você. E nós, com o nosso testemunho, temos a responsabilidade de guiar as pessoas e levá-las a Cristo. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto em orar pela nossa família, isso é bom. Nós devemos orar pela nossa família, mas nós não estamos nos preocupando em testemunhar para a nossa família. Porque, às vezes, nós estragamos toda a oração que fazemos, quando nós não damos bom testemunho para os nossos familiares. Agimos como se não tivéssemos Deus no nosso coração. Agimos como se Deus não existisse na nossa vida. E isso é muito sério. Muito sério. Aí você passa a vida toda pedindo: Deus, salva o meu marido, salva a minha esposa, abençoe os meus filhos. E nada disso vem acontecendo. Por que não acontece? Porque a sua vida não está apontando para Cristo. Você fala de um Cristo cuja sua vida não aponta para Ele. O seu testemunho não aponta para Ele. Você fala de um Deus que a sua vida não está apontando para Ele. Não está sinalizando para Ele. E como eu sei que a vida de uma pessoa está sinalizando a Cristo? Através do seu comportamento, dentro de casa, através das suas palavras, através do seu testemunho. Olha, irmãos, é errado a gente ter amizade com pessoas que não são cristãos. Não é errado. Errado é você seguir o exemplo destas pessoas. Errado é você não ser um astro no meio delas. Errado é a sua vida não apontar para Cristo. Errado é a sua vida não apontar para Cristo no meio delas. Porque se você estiver com essas pessoas e a sua vida não mostrar Jesus para essas pessoas, pouco a pouco você vai fazer o que elas estão fazendo. Pouco a pouco você vai errar como elas estão errando. Pouco a pouco você vai praticar os pecados que elas estão praticando. Porque você não está sendo o astro, a estrela que mostra Jesus para essas pessoas. E isso é preocupante, porque a igreja hoje tem se preocupado, quando eu digo a igreja, no geral, não é a igreja da graça apenas. A igreja apenas tem preocupado em falar de Jesus, mas pouco em testemunhar de Jesus. Eu preciso ter testemunho no meio dos meus familiares. Eu preciso ter testemunho no meio das pessoas que não conhecem a Cristo, porque eu sou esta estrela. Os magos, para chegar até Jesus, eles seguiram o quê? Uma estrela. A estrela mostrou onde é que Jesus estava, sim ou não? Irmãos, é o nosso testemunho que vai mostrar onde é que Jesus está. É o nosso testemunho que vai levar as pessoas até Jesus. Pode ter a certeza, foi feita uma pesquisa em todo o país, e essa pesquisa diz que as pessoas hoje estão se convertendo ao Evangelho de Cristo, mais pelo testemunho de outros, do que propriamente por veículos de comunicação, TV, rádio, internet. O testemunho de uma pessoa é tão forte, é tão poderoso, que verdadeiramente tem o poder de transformar uma vida, de transformar uma pessoa.
Porque quando alguém olha para uma pessoa transformada em Cristo, alguém olha para esta pessoa e vê como ela era e como ela é hoje, ela chega à conclusão dizendo: só Deus para fazer o que foi feito na vida dessa pessoa. Só pode ter sido Deus. Esta pessoa era indomável. Esta pessoa era terrível. Esta pessoa não respeitava ninguém. Essa pessoa era drogada, vivia na prostituição, no engano do pecado. E olha agora como ela mudou. E veja como ela foi transformada. Só Deus pode ter feito isso. A vida dela está apontando para onde? Para Deus. Porque há uma diferença muito grande em ser frequentador da igreja apenas. Porque você pode estar frequentando a igreja, mas lá fora você pode estar se desviando dos princípios de Deus. Porque frequentar é um passo. E praticar e viver o que você aprende aqui é outro passo importante que nós precisamos dar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu preciso ter este entendimento. Eu preciso ter esta sabedoria. Eu sou a estrela guia, que com o meu testemunho guiam as pessoas a Cristo. Mas é triste dizer que há um número grande de pessoas, e essas pessoas dizem: eu sou cristão, mas estão afastando as pessoas de Cristo pelo mau comportamento dentro de casa, pelo mau comportamento com os amigos, se reúnem com eles para viver a carnalidade e não influenciá-los à santidade. Nós precisamos ser pessoas que influenciam as outras a serem santas, a não a serem mais pecadoras do que elas já são. Se você é um cristão de verdade, você vai melhorar o pecador, ou melhor, você vai melhorar as pessoas com seu depoimento, com seu testemunho. Você não vai torná-las pior do que elas são. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A partir do momento que eu, como filho de Deus, tenho certeza da minha conversão em Cristo, isto não estará apenas em minhas palavras. A minha conversão estará também no meu comportamento. A conversão está ligada ao comportamento. Se uma pessoa se converteu de verdade, você pode prestar atenção que ela se comporta de forma diferente de como ela se comportava antes de se converter. Se houve conversão, comportamento é outro. Se houve conversão, você para de falar da vida dos outros, para de ser fofoqueiro, fofoqueira. Se houve conversão, você para de fumar, para de beber. Se houve conversão, você se torna uma pessoa mais agradável e não detestável. Se houve conversão. Se não houve, você continua do mesmo jeito, só frequentando a igreja. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim, frequentando. Graças a Deus eu frequento a igreja. Você frequenta, e daí? O que você tem aprendido, você tem praticado? O que você está aprendendo está mudando você? Ou você continua do mesmo jeito? Da mesma forma, da mesma maneira, tendo o mesmo comportamento? Aí que está. Nós precisamos entender que quando eu abro o meu coração para o Evangelho de Cristo, esse mesmo Evangelho me transforma. E o sinal dessa transformação
é comportamento diferente do que eu tinha antes. Conversão gera o quê? Comportamento diferente. Completamente diferente. E esse comportamento diferente vai fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Porque mais forte do que uma oração, mais forte do que uma campanha de oração, é o testemunho de alguém que foi transformado por Jesus. É muito mais forte. Muito mais forte. Eu tenho aqui pessoas nessa manhã que chegaram aqui com problema de depressão. Ouviram a palavra, se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo e foram curadas de depressão. Tenho aqui. Se eu perguntar, várias delas vão levantar a mão. Quem aqui tinha depressão e foi curado de depressão? Uma pessoa ali, outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui. 10 pessoas curadas de depressão. 10 pessoas. O que é isso? Ah, porque o Senhor é muito poderoso. Não, quem é poderoso é o Evangelho de Cristo. E quando a pessoa abre o coração para esse Evangelho de Cristo, é isso que acontece. E agora, as pessoas que olham para esses irmãos, esses 10 irmãos e irmãs, que levantaram as mãos agora, quem olha para essas pessoas diz assim, só Deus pode ter feito isso por ela. Só Deus. Foi Deus que fez isso, olha só. Foi Deus que fez. O Evangelho é transformador, gente. Essa transformação que o Evangelho produz em nós, é para levar as pessoas a Cristo. Se você veio para a igreja e não mudou, alguma coisa está errada, porque tem que mudar. Se você veio para a igreja e continua traindo, continua mentindo, continua enganando, continua tendo amante, continua fazendo coisas erradas, tem alguma coisa dentro de você chamada pecado que está dominando o seu ser, que você ainda não renunciou. Você não recebeu o Evangelho. Você pode ter recebido uma religião, Evangelho não, porque o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo São Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder que transforma o homem, que faz o homem se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? O Evangelho faz com que as coisas velhas passem e nos dá a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo. Para onde a estrela está apontando, gente? Você é essa estrela. Para onde a sua vida está apontando? Está apontando para onde? Você está apontando para onde? Seu testemunho indica o quê? Está mostrando Jesus para as pessoas? Eu tenho um texto para compartilhar com você. Eu vou ser breve. Daqui a pouco eu vou encerrar a mensagem. Mas eu tenho mais 2 textos, na verdade. E eu tenho um outro texto aqui, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Mateus, Marcos, Lucas.
João, quarto livro. Está escrito assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Então João estava ali outra vez, na companhia dos seus 2 discípulos. E vendo passar quem? A Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Olha o versículo 40, gente, olha o versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Verso 42, olha só. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galileia. E achou ali a Felipe. E disse-lhe: segue-me. Olha que interessante. João viu Jesus passar e disse: aí o Cordeiro de Deus. João tinha 2 discípulos. Um deles era André, discípulo de João Batista. E o André foi ver aonde Jesus estava. Jesus para e disse: olha, o que vocês estão fazendo atrás de mim? Ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, onde mora? Ele disse: vem ver. E André passou um dia com Jesus. Oh, glória a Deus. E diz a Bíblia que no dia seguinte, versículo 42, ou melhor, versículo 41, este achou primeiro seu irmão e disse: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Quem é que levou Pedro a Jesus? Foi o seu irmão André. Seu irmão André. Ele teve um encontro com Cristo, foi lá e disse: olha, eu achei o Messias, vem cá, Pedro. Vem aqui. Imagina o serviço que esse André prestou para o reino de Deus. Foi André que levou Pedro a Cristo. Foi André. Veja que o André foi a estrela que apontou para o Cristo, que fez com que Simão Pedro aceitasse a Cristo e se tornasse um discípulo do Senhor. O homem que teve a revelação de Deus e que dessa revelação que ele teve, a igreja foi edificada. Porque alguém foi um astro, porque alguém foi uma estrela que brilhou apontando para Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, foi lá, chamou e apresentou Jesus para ele. Está aqui o Cristo, Messias, Filho de Deus.
E Pedro se converteu, irmãos. O verdadeiro evangelho é isso. Porque Jesus não é só para mim. Você sabe um dos sinais de que uma pessoa se converteu de fato e de verdade? É o amor pelas almas. É a vontade que outras pessoas conheçam o Deus que ela conheceu. Isso é verdadeira conversão. Se você não tem amor pelas almas, você não se converteu. Se você não tem o desejo que outras pessoas conheçam a Cristo como você conheceu, você não se converteu, você não conheceu a Cristo, você conheceu uma religião. E Cristo não é religião. Cristo, quando veio aqui, não veio fundar uma religião. Ele veio estabelecer o reino de Deus no coração das pessoas. Ele veio fazer isso. Então, quando André tem esse encontro com Deus, ele diz: Pedro, vem aqui, eu encontrei o Cristo. Está aqui, esse é o Cristo. Cristo, esse aqui é o meu irmão Pedro. E Jesus fala para ele assim: olha, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mudou o nome dele. Se é Simão, vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Estou mudando sua história hoje. Mas quem é que levou Pedro a Jesus? Foi o seu irmão André. André leva Pedro a Jesus. André foi a estrela guia que guiou o seu irmão a Cristo. Quem tem sido você? Para onde tem apontado a sua vida, o seu testemunho? Você tem conseguido levar pessoas a Cristo? E tem muita gente que acha que a função de pregar o evangelho é do pastor da igreja. Você está enganado. Essa função, ela é de todos nós, é uma obrigação de cada um de nós. Você vai ser cobrado no dia do juízo final de quantas almas você ganhou para Jesus. Porque isso não é função de obreiro só não, nem de pastor. Isso é função de cada um de nós. Se cada um de nós nos preocupássemos em ganhar almas pelo nosso testemunho, você pode ter certeza que o Brasil já seria totalmente do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, Deus já está transformando essa nação. E vai transformar mais. E eu digo para você que Ele vai transformar de forma sobrenatural, através de testemunhos de gente importante nessa nação. Porque tem muita gente corrupta nessa nação, mas também tem muita gente de Deus. Pode ter certeza. Tem muita gente que não se corrompeu. Tem muita gente que não se curvou diante desta corrupção que está instalada no país como um câncer. E essas pessoas serão levantadas por Deus para testemunhar de Jesus. E essas pessoas irão levar muitas outras ao conhecimento da verdade, a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que cura, que salva, que transforma, que faz milagres extraordinários. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? É assim, dessa maneira. Seja como André e como muitos outros. Eu quero terminar agora com o texto de primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Experimenta procurar caladinho que você acha rapidinho a Bíblia. O livro da Bíblia. Isso. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo,
a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, aqui entra mais profundamente no que eu quero dizer. Sempre damos graças a Deus por vós. Por vós quem? O povo de Tessalônica, o povo de Deus. Fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo orava, fazia menção deles em oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Quem está entendendo, diga assim seja. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, foi Deus que elegeu vocês. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Olha o que ele diz. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Só quero fazer uma observação aqui. Esse povo, diz a Bíblia, que eles foram imitadores de Paulo e do Senhor. Que eles receberam a palavra em muita tribulação. Eles estavam em muita tribulação, mas eles receberam a palavra com gozo do Espírito Santo. Aqui vai uma observação. Você pode estar vivendo uma tribulação, mas receba a palavra com gozo do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo. Porque essa palavra é poderosa para te transformar. Versículo 8. Porque por vós suou, por vós o quê? Pelo povo de Deus, suou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Aleluia! De maneira que já dela não temos mais necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que a fé daquele povo se espalhou, de tal maneira, que Paulo disse, olha, não tem mais necessidade de eu falar dessa fé, porque a fé já se espalhou. A fé que vocês têm em Deus já se espalhou para as pessoas e contagiou as demais pessoas. Eu não preciso mais pregar sobre a fé, porque a fé de vocês contagiou outras pessoas. Eu pergunto para você, a sua fé tem contagiado outras pessoas? Ou você é um crente bule de pouca fé? A sua fé tem contagiado seu marido? A sua fé tem contagiado a sua esposa? A sua fé tem contagiado o seu amigo, a sua amiga? A sua fé tem contagiado o seu irmão? Nós precisamos ter uma fé que contagie as pessoas.
Aí nós seremos essa estrela que aponta diretamente para Cristo. Eu nunca vi igreja tão fraca como a igreja dessa geração. Porque só tem motivo para vir na igreja, ou quando precisa de uma bênção, ou quando está tudo bem. Geração fraca, que a fé deles não é uma fé que está sempre contagiando. Fé contagiante não é só quando você recebe uma grande bênção, você fica alegre contagiando as pessoas com a sua alegria. Não, é quando as coisas não estão indo bem, mas você sabe que vai mudar. Você crê que mesmo na tribulação que você está passando, Deus está agindo e vai lhe tirar dessa tribulação no momento oportuno. Isso também contagia os outros. Nós precisamos ter uma fé que contagia. Hoje em dia, tem gente que desanima os outros. Tem gente que não dá para conversar com eles, não. A fé deles não contagia ninguém. Não contagia não, irmãos. Porque ele não tem fé na verdade. Pessoa passa, como é que você está? Não dá nem para perguntar como é que está. Porque é 2 horas de reclamação, de lamúria. Ah, porque a minha vida está assim. Ah, porque isso e por aquilo. Eu acho que eu vou até parar de vir à igreja. Eu acho que eu vou até parar de frequentar a igreja. Isso é fé contagiante, gente? Isso não é fé contagiante. Deus quer que a sua fé contagie os outros. Pode ter a certeza disso. Se você tiver uma fé contagiante, onde você chegar, você vai contagiar as pessoas. Irmãos, o que nós precisamos entender é o seguinte. Há uma pesquisa que mostra que muitos jovens começam a fumar por influência de amigos. Você já ouviu falar sobre isso, sim ou não? Por influência. De forma negativa, a pessoa foi contagiada a entrar no vício do cigarro e alguns até da bebida, outros até de drogas, como cocaína, crack, maconha, entre outros. Se o mal contagia, a fé tem que contagiar muito mais para o bem. Mas aí a gente começa a colocar uma série de empecilhos. Não, porque ela é isso, ela é aquilo, é de outra religião. Ah, porque ela não me ouve. Fala com a tua vida. Fala com o teu comportamento. Fala com o teu testemunho, ao invés de falar com palavras. O que você tem para mostrar que Jesus fez na tua vida? Cadê? O que você tem para mostrar? Mostra aí. Mostra. Ele não transformou você, não? Então mostra isso no seu comportamento. E você vai conseguir contagiar. Olha o verso 8. Porque por vós a palavra do Senhor soou, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. A fé deles para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Não preciso falar mais da fé desse povo, porque ela já se espalhou. Já contagiou muita gente. É fé contagiante. Olha para o rosto dessa pessoa, vê se ela está com uma fé contagiante. Olha aí. Tem gente que está até dormindo na reunião, não está contagiando nada. Você não está contagiando ninguém desse jeito. Vem para a igreja para dormir. Vem para a igreja para ficar olhando o WhatsApp, Facebook. Como é que o senhor está vendo aqui?
ainda que eu não esteja vendo, Deus que tudo vê, toca para eu falar o que Ele está vendo. Deus está tocando para eu falar o que Ele está vendo. Pode ser que tudo eu não vejo, mas o Deus que tudo vê, toca no coração para eu falar do que Ele está vendo. Eu não vejo você trair seu marido, não vejo você trair sua esposa, mas o Deus que tudo vê, toca para eu dizer do que Ele está vendo. Eu não vejo, mas o Deus que vê me toca para falar do que Ele está vendo, gente. Tem gente que diz assim, vem para a igreja, esse homem conhece a minha vida? Parece que ele está falando a minha vida inteirinha. Parece que ele contou a minha história lá, desde quando eu nasci até hoje. Será que ele estava comigo no quarto, com aquela mulher aquele dia? Será que ele colocou uma câmera escondida e viu tudo? Não. O Deus que vê, toca no coração para a gente falar do que Ele vê. Por isso que eu não gosto de muita proximidade. Senão a pessoa vai falar assim, ele está falando isso porque eu contei da minha vida para ele. Não quer nem ouvir da tua vida. Porque aí eu prego, sabe o quê? A palavra de Deus, acabou, dou o recado. Dou o recado. Para depois você não pensar, foi porque eu contei para ele. Foi porque eu falei. Não. O Deus que vê, toca no nosso coração para a gente pregar, falar do que Ele vê. O mestre, Deus está dizendo, mestre Camilo não viu, mas eu vi. E eu estou falando, e ele está falando do que eu vi, e estou tocando no coração dele para ele falar. Para onde está apontando a estrela? A estrela que os magos seguiam, apontavam para onde? Para Jesus. Quem é essa estrela? Somos nós, eu e você. Porque Paulo diz em Filipenses 2,15, que no meio de uma geração, de um povo corrompido, nós temos que brilhar como astros. A estrela é o quê? Um astro. Você tem que brilhar como um astro. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Para onde está apontando a estrela? Nossa vida, nosso testemunho tem que apontar para Cristo. Nesse Natal, faça as pessoas verem Jesus através da sua vida. Amém?